Bom, meu nome é Ana Paula Capo, mas as pessoas me chamam de Ana Capo. Eu tenho 42 anos, atualmente eu sou atriz e arte educadora. Eu nasci aqui em São Paulo mesmo, sou filha temporona, tenho mais 2 irmãs mais velhas por parte de mãe e mais 5 irmãos por parte de pai, né? E eu passei a minha infância num bairro gostoso aqui de São Paulo chamado Sumaré, morava na Rua Capital Federal. E a minha infância ela foi um pouco solitária, porque quando eu nasci, a minha irmã mais velha tinha 11 anos. Aliás, a minha irmã mais velha tinha 13 anos e a minha irmã do meio tinha 11 anos. Então, quando eu era criança, eu não tinha com quem brincar em casa, né? Minha mãe, separada, cuidando de todas nós, fez o melhor que ela pôde, né? Mas sempre muito ocupada. E eu era muito arteira, então elas não me deixavam ficar na rua, por exemplo. Eu lembro quando eu tinha dos 6 aos 8 anos, foi uma fase assim que eu brincava muito dentro de casa. E eu falava muito sozinha, eu brincava que eu era professora, ou eu brincava que eu era atriz. E aí, acima de tudo, eu via muitos programas de televisão, era o que eu gostava. E eu também não tinha assim, não era uma criança que passeava muito, né? Por conta da circunstância mesmo, minhas irmãs adolescentes, minha mãe cheia de problema. Então, um dos meus passeios favoritos, que eu não esqueço até hoje, foi a primeira vez que eu fui no cinema. Isso foi uma coisa muito marcante, porque eu me apaixonei. Eu fui assistir o filme, até hoje eu lembro, o desenho do Bambi, foi o primeiro, o segundo foi a Branca de Neve. E quando eu fui no cinema, eu me encantei com aquela tela, com aquele som. E eu me lembro que eu fiz a minha mãe assistir 2 sessões seguidas da Branca de Neve, eu não queria mais sair daquele lugar. E ali começou uma paixão, né? Pela arte do cinema em si, por filmes, que eu já gostava desde muito nova, por música, sempre me interessei por questões ligadas à arte mesmo. E até nas minhas brincadeiras, ou eu brincava que eu era atriz, ou eu brincava que eu era cantora, ou brincava que eu era professora. Era a coisa mais comunzinho que eu brincava era de ser professora, o resto era ser atriz ou ser cantora, enfim. E eu me lembro que uma coisa também que era interessante é que, isso fica uma dica para os pais, a minha mãe me colocava para dormir, e as minhas irmãs iam dormir, a casa ficava silenciosa e eu saía da minha cama de madrugada, de final de semana, que eu não estudava, que eu estava de folga, sempre fui meio insone, sempre fui muito noturna desde pequena, né? Minha mãe até brinca que eu fui a única filha dela que nasceu de madrugada. E eu levantava da cama e ia assistir Corujão, assistir Globo. Eu assistia todos os filmes do Corujão, até chegar ao Telecurso 2º grau que passava de manhã, ou enfim, outra coisa, que a Globo não tinha interrupção de final de semana. E por muitos anos eu fiz isso. E acho que foi daí que começou a minha paixão pela arte de atuar mesmo, né? Por esse desejo de querer ser atriz. Eu não me lembro de dizer na vida que eu queria ser outra coisa. E eu nunca também disse isso pra minha mãe. O dia que ela descobriu foi um dia que uma vizinha perguntou, eu lembro disso como se fosse hoje, perguntou pra mim na frente dela o que eu queria ser quando eu crescesse, e eu respondi que era ser atriz. E eu percebi que a minha mãe ficou muito desconcertada com a minha resposta. Primeiro porque ela ficou, acho que, surpresa. E segundo porque ela achava que aquilo ia passar, que era coisa de criança. Né? E quando eu fiz 13 anos, eu fui procurar uma escola de teatro sem a minha mãe saber. Porque ela não ligava, ela achava que isso era realmente uma coisa passageira, uma ilusão, né? Aquela coisa de criança e tal. E eu fui fazer o Tendal da Lapa, que eu nem sei se existe ainda hoje, mas eu fui lá com 13 anos, era num picadeiro de circo, e eu tenho até hoje, eu escrevi um caderno, um texto enorme do que eu senti nesse dia, né? E poucas vezes eu senti isso na minha vida, mas é aquela sensação de você estar no lugar certo, estar onde você queria estar, né? E eu me sentia assim todas as vezes que eu ia, todos os sábados que eu ia para esse curso, que depois minha mãe acabou descobrindo, mas como era de graça, ok, ela deixou eu fazer, né? E eu ia com uma amiga minha. E o sonho era virar atriz mesmo, eu sempre quis estudar teatro, eu amo teatro, né? Estar no palco é legal, mas eu tenho realmente uma paixão muito grande pelo cinema, né? Então eu tinha esse sonho de ser atriz de cinema, que acabou sendo frustrado, porque eu tinha que ajudar em casa, né? Aquela velha história. Então eu depois de fazer o Tendal da Lapa, quando era um pouco mais velha, já com uns 17, 18 anos, eu fui estudar no Macunaíma. Eu trabalhava, ganhava super pouco, então a minha irmã mais velha pagou durante um tempo o curso para mim.
mas mesmo ganhando super pouco eu tinha que ajudar em casa, porque a gente já não estava mais na mesma situação que a gente tinha, né, financeira quando eu era criança, por uma série de coisas. E um belo dia minha irmã não pôde também mais pagar o curso para mim. Eu já tinha feito acho que uns 2 anos de Macunaíma por aí, e eu tive que parar. E aí eu comecei a trabalhar só, né? Já tinha terminado os estudos, mas não tinha feito faculdade também. E eu comecei a trabalhar, né, para ajudar em casa e esqueci um pouquinho do teatro. Quando eu comecei a trabalhar numa grande empresa, que eu comecei a ganhar um pouco melhor, que eu já tinha uns 20, 21 anos ou 22 mais ou menos, eu entrei na faculdade de artes cênicas, porque eu queria fazer faculdade, eu não queria fazer um curso só para ter um DRT, eu queria fazer licenciatura, pensava em dar aula já, né? Então eu já tinha esse desejo de fazer a faculdade mesmo, porque eu queria fazer o teatro, eu queria conhecer o todo da coisa, e faculdade ela te dava um outro horizonte, né? Então você estudava história da arte, você estudava música, não era só focado no teatro. E a arte em si é algo que me apaixona, não só o teatro, né? Claro que o foco é o teatro, é a atuação, é as artes cênicas, mas qualquer outro tipo de arte também me atrai. E eu fui fazer faculdade e gastava quase todo o meu salário, não sobrava quase nada, assim, um pouquinho que sobrava eu ajudava em casa. Fiquei uns bons anos assim, também uns 3 anos mais ou menos, até que chegou uma hora que ficou insustentável. Eu continuar pagando a faculdade e ajudar em casa, e a empresa que eu trabalhava por outro lado, eu fui crescendo lá dentro e fui parar na área comercial, e aí realmente já não cabia mais eu continuar, o que era uma judiação, porque eu já tinha feito uns 3 anos mais ou menos de faculdade, né? Faltavam os 2, mas novamente eu parei. Falei, bom, um dia eu continuo, né? Vou trancar. Eu encarei aquilo como uma pausa apenas para depois eu voltar. Nisso se passaram 10 anos e eu simplesmente nem ia ao teatro, que era para não sofrer. Eu tranquei a faculdade, fui estudar marketing, fui fazer marketing que tinha mais a ver, né? A empresa exigia que você tivesse ou faculdade de marketing ou administração, e eu fui no embalo. Tava me dando bem lá. Né, também tinha começado a namorar, outra fase de vida, e comecei a achar que de repente o teatro não era para mim. E meio que sufoquei esse sonho. Só que quando você é picado por esse bichinho, dificilmente você abandona totalmente. Um dia ele bate na sua porta de novo, e foi o que aconteceu. 9 anos depois, já tinha comprado meu apartamento, né, já tinha feito até um pezinho de meia. 9 anos depois, eu fui demitida. A empresa meio que acabou com a área que a gente trabalhava, logo depois da minha demissão, e eu fiquei sem chão, né? Eu estava já com mais ou menos 32, a gente já se acha velha, né? Com 30, depois dos 30 anos, já acha que não, né? O que eu vou fazer agora? Aquela coisa. E aí a minha ficha caiu, porque eu sabia que eu não ia mais conseguir ganhar o mesmo salário que eu ganhava lá, e também não gostava, não amava o que eu fazia, né? Eu gostava de trabalhar lá pela questão do ambiente, mas eu nunca gostei de verdade dos meus trabalhos, assim, não era uma paixão, eu não sentia que tinha um propósito. Eu fazia bem em troca de uma remuneração, e ok, né? Mas não era uma coisa que me motivava, assim. E aí eu falei, bom, eu acho que agora eu vou então, eu já tenho meu apartamento, só preciso ganhar para comer e pagar o condomínio. Eu tinha esse pensamento, sem filhos, né? Ajudando a minha mãe, mas ok. E aí eu falei, agora eu vou fazer então o que eu gosto. E comecei a procurar cursos de teatro e faculdade também. Só que não dava para pagar a faculdade, porque custava o dobro de um curso técnico, por exemplo. Eu optei por um curso técnico que é muito bom, bem conceituado, que era uma formação de 3 anos. E lá fui eu com conta negativa mesmo fazer o curso de teatro. Só que nesse tempo de 2010 a 2013, que eu comecei, que ironicamente eu voltei para o teatro, eu não estava bem, porque eu ficava pulando de um emprego para o outro. E foi uma época terrível na minha vida, que eu falo que eu envelheci uns 10 anos, porque era muito ruim. Eu entrava num emprego para ganhar bem menos do que eu ganhava e me sentia infeliz e falava, puxa, estou infeliz e estou ganhando pouco. Porque lá pelo menos eu era infeliz, mas ganhava bem, né? Não era infeliz, mas enfim, o salário era bom, ele compensava. E essas outras empresas não. E eu não via mais sentido naquilo, na verdade, né? E foi muito duro, porque cada vez que eu saía das empresas, eu me apegava às pessoas, e eram saídas rápidas. Teve uma empresa que eu cheguei a trabalhar 15 dias, eu chorava muito, eu ficava muito mal, porque eu falava, agora eu não consigo me achar em nenhuma empresa, em nenhum lugar, não consigo me sentir bem. E eu pensava ao mesmo tempo, como que a gente pode ser feliz se a gente trabalha 8 horas por dia num lugar que a gente não se sente bem, fazendo algo que a gente não vê propósito, né? Fazendo algo só pelo outro, em troca de uma remuneração. Eu achava aquilo péssimo.
E a maturidade, né, faz a gente mudar o nosso modo de pensar, o autoconhecimento. Isso são coisas que o teatro também me trouxe. E, enfim, eu comecei a testar, né? Eu comecei a me recusar a passar vários anos num lugar que eu não me sentisse feliz. E realmente, contra a opinião pública, contra a minha família, eu entrava nas empresas e realmente pedia as contas. Se eu não tivesse me sentindo bem, se eu não acordasse feliz para trabalhar, eu pedia as contas, porque eu falava, eu não estou pedindo dinheiro para ninguém, eu posso me sustentar, então eu vou ficar aqui até o momento que eu aguentar, ou que, enfim, que eu ficar pelo menos minimamente feliz trabalhando. Isso não acontecia, eu pedia as contas. Até que em 2013, quando eu já estava, era o último ano do curso de teatro já, mais ou menos, eu fui parar numa empresa, não mais para trabalhar com vendas, porque eu já estava muito saturada de vendas. Por outro lado, eu gostava da área de treinamento, e a empresa, ao ver que eu tinha no meu currículo teatro, curso de teatro, isso chamou a atenção deles. E pela primeira vez eu fui chamada não para trabalhar com vendas, né? Não para ter aquela coisa de pressão de meta, para ganhar um salário fixo pequeno, ter que viver de comissão, aquela coisa toda que eu estava muito desgastada já, pelos anos que eu tinha trabalhado. Mas sim para dar treinamento. E lá fui eu nessa empresa, uma grande empresa de TI. Foi bem difícil o processo, mas eu passei e comecei a trabalhar com treinamento lá, com treinamento e desenvolvimento humano. E aí eu me apaixonei. E o que eu fiz? Eu introduzi o teatro lá, que não tinha. Uma empresa que ela valoriza muito a aprendizagem por meio da arte. Criei um grupo de teatro lá dentro. Bom, quando eu criei esse grupo de teatro, eu não tinha grandes pretensões com isso, né? Eu queria tirar as pessoas da rotina, fazer elas pensarem fora da caixa, né? Fazer elas terem contato com outras culturas, com literaturas, enfim. E foi uma coisa muito informal, né? Em que eu tirava 1 hora por semana do meu dia e essas pessoas, eu tinha esse grupo que eu desenvolvia, eu aplicava os jogos teatrais que eu fazia também na escola que eu estudava, eu aplicava para eles. E a princípio eu nem tinha intenção de fazer peças nem nada, né? Eu aplicava os jogos, já tentando fazer uma pegada assim um pouco diferente da que eu fazia no curso, porque era para não atores, então eu não pressionava eles no sentido de se tornarem atores, de fazer grandes atuações, mas sim de refletir em cima daqueles jogos que a gente fazia. E no final a gente acabou fazendo peça, enfim, isso começou em 2013, e aí se estendeu para 2014 com outro grupo. E o negócio foi crescendo, né? Foi, para encurtar a história, foi tomando uma proporção. E quando foi em 2016, eu estava com 2 turmas, eu fiz uma turma de pessoas de qualquer área e fiz uma turma com a equipe da limpeza da empresa, que era uma equipe que não a empresa ela não terceiriza esse tipo de equipe, que é o Facilities, né? E as meninas elas tinham muito problema de relacionamento, era uma equipe problemática que tinha muita questão de rotatividade de pessoas. E aí eu falei, vou trabalhar com essas meninas, né? Eu tinha estudado um pouquinho do Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, me apaixonei. E falei, vou fazer uma experiência com essas meninas. E comecei a aplicar jogos teatrais para elas. Foi durante 1 ano. E aí no final a gente fez uma peça. As criações, né, as peças, elas são de criação coletiva, então às vezes eu dou um tema e os alunos desenvolvem. E essas meninas da limpeza resolveram falar sobre a vida delas, né? A grande maioria delas veio de outro estado, veio do Nordeste, enfim. E a gente começou a contar um pouquinho da vida delas, começou a contar um pouquinho da história de vinda delas para cá, dos perrengues que elas passam, né? E foi um texto muito bonito, foi um trabalho muito bonito, foi uma turma difícil, foi muito desafiador para mim, eu cresci muito, eu tenho certeza que eu aprendi muito mais com elas do que eu ensinei, aliás, eu falo isso para todas as minhas turmas, o quanto elas me ensinam, né, até hoje. E foi muito bonito esse trabalho, o presidente da empresa assistiu, todos se emocionaram muito, e eu cada vez mais tinha certeza de que era isso que eu queria fazer. Em paralelo a tudo isso, a empresa me pagou uma pós-graduação em arte e educação, porque aí eu vi como o teatro poderia ser útil como educação mesmo, e no caso no mundo corporativo. E eu quis me especializar. Então a empresa ela pagou acho que 80%, se eu não me engano na época, da melhor pós-graduação em arte e educação que tinha aqui em São Paulo.
E eu fiz, foram 2 anos e meio mais ou menos, mais TCC, enfim, que o TCC inclusive na época eu fiz usando o case dessa empresa, né, de sucesso. E terminei a pós e fiz todo esse trabalho com as meninas, e isso já estamos em 2017. E eu cada vez mais certa de que eu queria fazer só isso da minha vida. A empresa me proporcionou a realização desse sonho e me propôs, né, vendo os resultados que aquele trabalho estava fazendo, me propôs trabalhar só com isso, né, só com arte e educação lá. Que aí eu criei um programa que eu chamo de teatro educacional, que é aplicado dentro do mundo corporativo, né, que traz para a realidade do mundo corporativo, mas que desenvolve a pessoa como um todo. Não só habilidades úteis para o corporativo, mas para a vida também, né? Porque antes do profissional vem a pessoa. Então, pensando dessa forma e até em conjunto com a cultura da empresa, eu criei esse projeto lá e a partir de 2017 eu virei autônoma e eu tento, é uma luta, né? O mercado ele está mudando, mas ainda é complicado você convencer dos benefícios que um programa desse pode trazer, né? Benefícios para a empresa, para os funcionários, para o relacionamento de ambos, né? O ganho que a empresa tem em colocar um projeto desse. Durante boa parte da minha vida eu demorei muito para me descobrir e para ser feliz profissionalmente, coisa que poderia ter acontecido antes, né? Talvez eu não precisasse ter dado essa volta enorme que eu dei, né? Para só aos 40 e pouco tá me descobrindo, né? E quantas pessoas nem se descobrem, né? Passam a vida sem se descobrir. Então o teatro ele ajuda nesse sentido, né? Ele ajuda na autoestima, ele ajuda você a ter mais empatia pelo outro, ele ajuda principalmente no autoconhecimento, na autoconfiança. Então ele deixa de ser só uma ferramenta artística, uma ferramenta de diversão, né? Para se tornar algo aí realmente útil, né? No sentido de desenvolvimento humano também. Bom, e aí, né, resumindo a história, eu acho que a lição que eu levo disso tudo e que eu gostaria de passar, né, a mensagem, é para as pessoas realmente não desistirem, para buscarem mesmo aquilo que faz você feliz, né, para não ir contra os seus desejos. Se não sabe o que é, tentar descobrir. Porque é tão bom a gente acordar, né, com um propósito na vida, seja ele qual for. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é realmente procure se desenvolver, procure se autoconhecer, não desista e nunca deixa o otimismo de lado, porque isso sempre me levou para frente. Por pior que eu estivesse, né, por pior que estivesse a minha situação, e aqui eu não contei nem metade, eu nunca deixei de ser otimista e de acreditar que dias melhores iriam vir. E isso é uma coisa que o teatro também me ensinou, porque muitas vezes a gente quando faz uma peça parece que não vai sair, parece que tudo vai dar errado, mas quando você faz alguma coisa com muito amor, parece que as coisas fluem, o universo conspira e acaba dando certo. Então se eu tivesse que dar uma mensagem agora não desistam, sejam otimistas, não se auto-sabotem, porque eu fiz isso por muitos anos.